A segunda cadeira que eu vou vos falar, eu nem organizei nada, estou simplesmente conversando pelas coisas que me vão na cabeça e eu, sinceramente, eu espero do fundo da minha alma que esses vídeos sejam úteis. Úteis para quem vai fazer o curso de Direito e que está à procura de informação, como eu andei à procura antes de iniciar, porque antes de iniciar o curso de Direito, durante as férias, eu andei à procura de informação através de pessoas que já estavam na universidade, sobre o que é que eu deveria ler, o que é que eu deveria saber, o que é que eu... Mas eu consegui algumas informações assim muito por alto, mas nada assim tão específico como eu estou fazendo aqui. Acho eu que eu estou fazendo as coisas de uma forma mais específica. Principalmente porque está tudo muito fresco na minha cabeça, porque eu acabei de completar o primeiro semestre e eu acho que isso é muito útil para quem vai entrar. Como eu estava dizendo, a segunda cadeira de que eu vou falar é a cadeira da História do Direito. Eu sempre fui uma aluna que gostei de História, sempre. Eu tinha sempre boas notas em História e fazendo o 12º agora, eu sempre tive médias de 18, de 19, provas de 20, 18, 19, sempre assim. Meu Deus! Entrei, eu sinceramente, de início eu acho que foi a disciplina que eu tive mais dificuldades, like right away, foi História do Direito. Eu não sei exatamente, é como se eu tivesse apanhado um susto, porque não é nada parecido com o que nós temos estudado, ou pelo menos de início eu não tinha essa percepção, porque era uma linguagem nova, era um estudo de história muito antigo que eu nunca havia ouvido falar. Foi assim um choque, eu não estava entendendo nada. Eu lembro do professor falar, porque é história do direito. Como é que o direito que nós conhecemos hoje em dia, como é que o direito se formou? Como é que, desde o passado, o que é que eles consideravam o que é que era direito, como é que ele era aplicado. Então, havia coisas tão básicas que eu acho que os professores às vezes nem notam, que o professor falava de instituições, não sei o que, nós tínhamos que saber a história das instituições, e eu convencida que instituições eram lugares, tipo assim, um courthouse, ou tipo um tribunal, ou uma igreja muito antiga. Tomou um tempão para eu entender que instituições, por vezes, eram simplesmente documentos escritos, vestígios que haviam há muitos anos atrás, que falavam sobre o direito, o que havia, como é que aplicavam o direito, como é que se julgava uma pessoa num caso de um crime, ou de qualquer situação. Qualquer situação que hoje em dia a gente chama de situação jurídica. Como é que eles resolviam os problemas dessa altura? Então, eu estava perdida com essa matéria. Foi muito difícil e eu vou vos dizer uma coisa. Não é uma história fácil de se entender. Não é uma história fácil de se entender. É uma linguagem completamente nova. Aliás, teve até um professor que fez menção de que, a gente estuda inglês, estuda português, estuda francês, e quando a gente entra no curso de Direito, nós temos que aprender o juridiquês. Imagina toda a linguagem jurídica que a gente é colocado logo de início no primeiro semestre, e ainda quando você dá para trás e vai ver na história. São os nomes. Os imperadores. É cada nome, é cada situação. A sequência das histórias às vezes é tão difícil de você entender, pelo menos logo no início. A segunda metade da matéria foi um pouco mais fácil de se entender do que a primeira.
E como é enviado por e-mail e nós alunos temos a tendência de acumular os e-mails para depois, quando tiver tempo, que a gente de início até tem tempo, quando as coisas apertam é quando a gente decide estudar, aí fica uma dificuldade para a gente entender aquelas matérias, aquela linguagem, fixar aqueles nomes. Meu Deus, eu lembro do nome, eu acho que são dois irmãos, ok? Tinha o rei Recadete, ou imperador Recadete, Shindas vindo, Rezas vindo, é assim, do Arco da Velha. São coisas que nós não estamos acostumados, com uma linguagem que não estamos acostumados, com uma história que nós não estamos acostumados, porque tudo que eu havia estudado de história até então é uma história relativamente mais recente do que essa. Nós fomos muito para trás para entender um pouco mais sobre a origem do direito. E uma das coisas que eu senti muita falta, e eu faço questão de vos dizer aqui, é que tem um livro de história, História do Direito, eu não vou me lembrar.